A Marta já vai entrar, já falei com ela. Tá ótimo. Pronto, ela já entrou. Perfeito. Pronto, vou compartilhar agora. Professora, eu já compartilhei no e-mail com a senhora, tá? Tá ótimo. Tá carregando aí, né? Tá sim. E agora, abriu? Abriu. Só tá pequeno, não tá a tela cheia ainda. Tá. Calma aí. Então, deixa eu ver como eu faço aqui. Eu acho que nesse tem uma figurinha aí do. Tá. Tá vendo essa figurinha, Marcelo, onde você tirou? Calma aí, vou voltar lá. Tá. Tá vendo essa imagem onde está assim, apresentação, aí do lado direito tem uma imagem, tipo uma folhinha, se você clicar nela... Aqui, né? Sim. Aí fica assim, professora. Você clicou nela, será? Estranho. Cliquei, fica assim. Embaixo, para descansar. Posso dar continuidade? O problema é que não dá pra gente ver nada, tá muito pequeno. Você não quer me mandar e eu coloco para vocês? Manda aqui no chat. Tá, eu vou enviar para a senhora. Eu vou enviar para a senhora. Tá. Calma aí. Só parar de compartilhar minha tela aqui. Tá. Vou só abrir aqui o WhatsApp Web. Eu já compartilho. Porque ele está nessa questão online, né?
Está aparecendo grande para vocês? Tá. Agora tá. Que aí vocês vão falando que como vocês mandaram uma versão online, vocês não vão conseguir, eu acho, assumir o controle, porque eu compartilhei tela, eu não inseri dentro. Aí vocês vão falando, Tá. para trocar Então, então posso dar início, né? Pode sim. Tá, então vamos começar agora o nosso trabalho, que equivale à nossa pontuação de segunda verificação da matéria de psicologia jurídica. Os acadêmicos são Marcelo José, Marta Carvalho, Melissa Andrade, Girlene Lima e Sunamita Sarubi. A nossa professora é a Juliana, tudo bem? E o nosso tema é avaliação psicológica das alegações de abuso em pessoas com deficiência mental. A prática, e eu vou começar aqui dando uma pequena introdução. A prática da avaliação psicológica forense tem vindo a enfrentar novos desafios. Um deles prende com o aumento do número de pedidos efetuados pelas entidades jurídicas para avaliação de eventual abuso sobre eu acho que é um contexto. Calma aí. Deve ser sobretudo. Sobretudo sexual, mas também físico, psicológico e negligencia eu não sei falar essa palavra, desculpa, professora. Praticado sobre pessoas com deficiência mental. O texto pretende funcionar como um roteiro que dá a conhecer os principais dimensões a avaliar nestes casos, bem como diversos procedimentos adaptados nessas perícias, partindo da prática realizada na Unidade de Consulta em Psicologia da Justiça da Universidade do Minho. Então, o trabalho ele vai explicar como é feita a avaliação psicológica de pessoas com deficiências que sofrem algum tipo de abuso. Esse abuso pode ser de contexto físico, psicológico ou moral. Pode passar, professora, por favor. Processo de avaliação. O estabelecimento da relação é uma etapa que precede a avaliação propriamente dita e a qual se costuma dar pouca atenção, visto ser assumida como intrínseca a qualquer avaliação. No entanto, no caso de pessoas com deficiência mental, ela merece particular destaque por se tratar de pessoa fulcral para garantir condições necessárias para uma avaliação efetiva. Ou seja, nos casos de pessoas com deficiência mental, essa avaliação ela tem um rigor e uma atenção diferenciadas para esse tipo de avaliação que vão ser tratadas mais à frente. Pode passar, professora, por favor. Para minimizar a ansiedade que o sujeito possa estar a sentir perante uma situação em um contexto estranho, explicamos de forma clara os motivos e objetivos e os procedimentos da avaliação. Antes, porém, averiguamos o conhecimento do sujeito acerca do motivo desta avaliação, assim detectando possível fontes de influência sobre o seu relato. Ou seja, mesmo a pessoa ela vai ser avaliada, claro que dentro das suas condições. E essa avaliação ela vai
ser analisada de forma individual para cada sujeito, claro, né? Porque venhamos e convenhamos, a pessoa com deficiência mental ela tem muitos graus e vai ser avaliada de acordo com seu grau. Costumamos conduzir a primeira sessão com requerido, dedicando a primeira hora ao estabelecimento de relação, durante a qual se inicia também a análise de alguma de suas capacidades. Ou seja, essa primeira hora é aquela hora do... Como é que se diz na psicanálise? Do... tá, mas calma aí, mas está aqui a palavra. Esse estabelecimento de relação. Vai ser a hora desse estabelecimento de relação, que na psicanálise tem um nome que eu não lembro agora, mas é isso. E as meninas vão explicar um pouco mais à frente. Pode passar o slide, professora. Bom dia, professora. Bom dia. Essa parte de pré-avaliação, né, que o texto vem mostrando para a gente, ela vai falar um pouquinho do... Vocês estão escutando bem, professora? Sim, estamos sim. Objetivos, né? Quais são os níveis de objetivo dessa pré-avaliação? Que, no caso, vão ser cognitiva, emocional e comportamental do sujeito. No caso, ele tem que ser eficaz, né, para tornar o relato do fato né? Aí aqui ela fala um pouco, né, do desenvolvimento, o nível de funcionamento, né, que é o cognitivo, as suas experiências, né, desses relatos, né? Mais à frente, ela vai falar um pouquinho do quanto é por isso que não, lá na frente é por isso é bom saber sobre acerca. Aí lá na frente ela vai saber, ela vai falar um pouquinho como é importante saber acerca da vida desse sujeito, né? Então, seu desenvolvimento primário, como foi sua escola, como foi o convívio social desse sujeito. Então, tudo isso para ter esse relato dessa pré-avaliação, ela é muito importante, né? E aí, essa pré-avaliação vai ser aplicado conforme esse conhecimento, né? Então, às vezes, por isso que é muito importante, né, ter o contato desse cuidador, de não só perguntar pro sujeito, mas para esse cuidador de como foi, né, essa sua vida, recorrência escolar, social, né? Pegar essas principais informações do sujeito, né, e para poder saber quais são realmente as suas reais limitações, né, para poder fazer essa pré-avaliação. Aí, mais lá na frente, no texto também, lá pela página já 129, ele vai falar também que temos que avaliar não só sua capacidade mental, mas também a sua física, né? Ficar de olho quais são os desenvolvimentos físicos desse sujeito, né? Quais são essas limitações, né? O que esse sentimento desenvolve nas suas capacidades de pensar, de agir, nos seus movimentos. E como no caso dos abusos sexuais, né? Quando vai falar com esse sujeito, né? Com esse que passou por isso, é saber qual é quer dizer, no caso de um abuso sexual, saber qual é o conhecimento desse sujeito sobre sexualidade, porque às vezes ele não tem um conhecimento sobre o que é essa parte sexual, né, da sexualidade. Então, é muito importante procurar saber o que ele entende por sexualidade, né, e saber o desenvolvimento de tudo isso, novamente, todas as áreas da sua vida, na área familiar, social, escolar, de como isso foi passado, essa sexualidade, para ele saber distinguir quando ele for fazer o seu relato, né, nessa pré-avaliação. E durante as sessões, mais lá na página 130, ela vai falar que durante essas sessões, você tem que criar uma relação, né, através de conversas, né, promover diálogos,
com esse paciente, né? Aí ela vai pontuando cada uma dessas, falando um pouquinho, né? Que tu tem que fazer, saber expor verbalmente, né? Determinados dilemas. Aí ela vai falar um pouquinho, né? De como seria esse diálogo, apresentar também esse sujeito estímulos visuais, que surgiram certos temas, como parte do corpo, diferentes sentimentos, né? Imagem relacionada a o que é sexualizado, né? E tudo que possa englobar esse meio sexual, né? Aí ela põe também, mais na frente, usos de boneco, né? Para fazer pequenos teatros, para saber qual vai ser a interação dessa pessoa, né? Quais são os pontos positivos, pontos abusivos que ela vem passando, né? Ou se vem acontecendo, né? E aí ela vai mostrando vários diálogos. E aí, mais à frente também, ela vai falar um pouquinho desses recursos, né? E ao longo de toda a avaliação, ela vai observando diretamente e cuidadosamente o comportamento também não verbal desse sujeito, né? Para saber, porque às vezes ele fica mais triste com algumas coisas, ou às vezes ele se mostra mais ansioso, mas nem sempre ele vai verbalizar sobre isso, né? Às vezes esse sujeito ele vai guardar para ele, e a gente que tem que estar prestando atenção, né? Nesses sinais não verbais. E aí, mais lá na frente, né? Ela vai falar que a gente tem que ficar de olho em todo esse ajustamento global, né? Para poder ter todas as informações, né? Que vão ser passadas ao longo desses exercícios, né? Como observação direta, como a gente vai tirar esses dados, né? E aí, esse profissional tem que acompanhar tudo cuidadosamente, né? Inclusive, esse cuidado primário, a consulta que teve com outros profissionais. Então, deixar que que faça a seleção desse sujeito, né? Numa questão de todo um ajustamento mesmo global, para que essa pré-avaliação possa ser feita e que não tenha desconforto para ele, né? E que para poder até mesmo evitar conflitos, né? E poder fazer todas essas relações sem ofensas, sem que ele se sinta agredido, mas porém que possa conseguir todas as informações para essa pré-avaliação. É isso. Ok. Próximo. Pode ir passando, professora, que é esse aí, que a Mel vai. Oi, bom dia. Bom Dia, professora. dia. Bom dia, gente. Tá, aí agora eu vou falar um pouco sobre a avaliação dos alegados fatos, né? Da sua validade e veracidade. Só um minuto. Vou começar. Bom, Sim. a abordagem desses componentes da avaliação, eles não se afastam no essencial do que foi explicado no capítulo desse livro, né? Que é nesse roteiro aí de avaliação das alegações de abuso produzida pelas crianças. Aí o primeiro tópico, que é na presença apenas dos requeridos que avaliamos os alegados fatos, depois de construir a relação e de analisarmos as dimensões supramencionadas, para que possamos adequar os nossos procedimentos ao seu funcionamento. Quando este revela mais competências, a avaliação decorre, sobretudo, através do diálogo. Mas quando há mais limitações, completamos as entrevistas com metodologia representativas. Antes de ele citar os fatos, reforçamos e consideramos
as considerações tecidas durante o estabelecimento da relação, como a necessidade de contar a verdade e de avisar quando não souber responder às questões. E permitimos abordagens neutras desse assunto. Em seguida, caso o sujeito não faça, nós introduzimos tópicos do alegado abuso, começando sempre por colocar perguntas gerais e abertas, como, por exemplo, pode me contar o que te lembra do que aconteceu? O que tu contou à tua professora? Ou no caso de abusos que se repetem, a gente pode perguntar, pode me contar de tudo que lembra sobre a última vez que isso aconteceu? Perguntar depois pela primeira vez e sobre outras vezes. Se necessário, podemos progredir para questões mais dirigidas ao suposto abuso. Se alguém já bateu, se colocou as mãos nas partes privadas, quem foi, pode me contar tudo que tu lembra que aconteceu da primeira vez que ele ou ela te bateu ou te tocou nas partes privadas? O nosso objetivo é sempre o de estimular uma narrativa livre, pelo que quando o avaliado descreve os alegados fatos, não interrompemos. Quando o sujeito resiste ao relato do suposto incidente, é necessário usar uma abordagem mais direta, inclusive colocar questões específicas sobre o comportamento inadequado. Já te fizeram coisas que tu não podes contar? Alguma vez te colocaram ou mexeram de uma maneira que tu não gostou? Já foi ameaçado por não contar um segredo? Sempre seguida de uma questão especulatória, no formato aberto. Pode me contar tudo o que te lembra sobre isso, sem mais interferências do avaliador. Aí. Tá, aí a senhora. Aí pode passar o slide. Aí vou falar desses outros tópicos. Quando o sujeito resiste. Quando o sujeito. Os recursos de métodos de avaliação representativos, quando o sujeito resiste ao relato. Já falei essa parte. Os recursos e métodos de avaliações representativos, como seja eu não sei falar esse nome, o XCV, alguma coisa assim, que está no capítulo sobre avaliação do abuso em criança, que está nessa obra. Surge, neste caso, como um importante suplemento à entrevista verbal. Independente dos procedimentos usados para o relato do suposto incidente, no seu final, devemos elogiar a coragem do requerido pela revelação, perguntar se tem alguma questão e diminuir a sua ativação emocional. Tal como nos outros casos obtidos, o relato livre dos alegados fatos. Há de analisar-se a sua consistência. Nesse sentido, repetimos a avaliação dos principais aspectos do suposto incidente, numa terceira sessão. Em geral, agendamos por uma semana depois da anterior. No entanto, explicamos ao sujeito que o fazemos porque houve algumas coisas que não ouvimos, percebemos e não porque nos contou ou como se a pessoa estivesse errada. Nessa sessão, pedimos para o requerido nos contar de novo o que aconteceu e apenas quando ele terminar, a gente possa formular algumas questões mais específicas para facilitar a evocação e a descrição dos fatos. Fornecemos uma estrutura cronológica para o relato. O que aconteceu no princípio e depois, assim como questões centradas nos aspectos dos fatos menos claros dos alegados abusos. Onde ele te tocou? Quando isso aconteceu, ele disse alguma coisa enquanto vocês estiverem juntos? Essas últimas perguntas têm, porém, de ser adaptadas em função do conceito básico que o sujeito, durante a pré-avaliação desenvolvimental, revelou ter adquirido. A principal preocupação é ter
perguntas, colocamos sobretudo as diretas, e de nunca se enunciar de forma sugestiva, nem indutora da resposta. De qualquer modo, a opção preferencial recai nas questões abertas. É sempre formulada na voz afirmativa, passiva ou negativa, com apenas uma interrogação, mais do que mesmo uma pergunta, e focadas em dimensões concretas. Além disso, pode ser sentida como ameaçadora, a gente substitui a palavra porque por outra. O que te levou a ir para casa outra vez? E evitamos repetir perguntas, pois o sujeito pode pensar que sua resposta estava errada. As questões de sim ou não, ou de verdadeiro ou falso, e as que têm duas opções de resposta, ou, a escolha múltipla não é sempre a última opção. Isso porque nos dois primeiros tipos de questões, a tendência do sujeito é de responder sim, verdadeiro, mesmo que isso contrarie a anterior. E nas duas finais, estes tendem a escolher a última opção. Porém, comparando com as primeiras, este tipo de pergunta é considerado previsível. Apesar de ideia, estes cuidados nem sempre podem ser seguidos em avaliações com portadores de deficiência. Na nossa prática, não é raro termos que repetir perguntas e de colocarmos questões diretas de sim ou de não, e de múltiplas escolhas, fazendo, todavia, com cautela adicionais e evitando ao máximo ser sugestivos. Assim, quando repetimos perguntas, enunciá-las de outra forma e esclarecer que o fazemos porque não ouvimos ou percebemos a sua resposta, e não por a resposta estar errada. No caso em que as questões diretas se mostram imprescindíveis, temos sempre o cuidado de as formular de um modo não indutor de resposta, quando colocamos perguntas do tipo, isso é verdadeiro ou não? E aí também tem a terceira sessão, né? E também nessa terceira sessão, que tem lugar, se necessário, eu recuso as bonecas anatômicas corretas, assumindo também os cuidados explicados anteriormente no capítulo deste livro sobre a avaliação de crianças vítimas do abuso sexual. Também, de acordo com os procedimentos descritos nesse capítulo, a última fase da avaliação dos fatos pretende-se com a determinação da validade no primeiro momento e da sua veracidade no segundo momento, relativamente aos procedimentos desenvolvidos nessa última. Cabe, contudo, assinalar que a utilização dos indicadores de veracidade deve ser feita com especial cuidado nesse caso, que alguns, sobretudo, até preferem a quantidade de detalhe e a descrição de seus pensamentos e sentimentos das motivações do ofensor. Pode estar ausente dos relatos, não porque eles sejam falsos, mas pelas limitações acrescidas das pessoas portadoras de deficiência mental. Então, o que a gente pode entender nesse capítulo é que, assim, a avaliação ela tem que ter todo um cuidado, né, para você não dar respostas àquela criança, você não induzir ela de falar algo, tem um cuidado de, tipo assim, fazer com que ela conte o que ocorreu, sempre com muito cuidado em não dar as respostas sobre o que ocorreu, em deixar a criança num laço confortável, né? Como a Agi falou, com objetos, com coisas que são alusivas, né? Para poder comprovar a veracidade e a verdade disso. Tanto que uma das coisas também que é observada é a constância, né? Com que a criança sustenta aquilo que aconteceu. E é isso. Ok. Pode passar aí mesmo. Deixa eu ver. Esse aí. Eu vou começar. A gente fala sobre a avaliação do impacto dos alegados fatos, né? Que é
os prejuízos do ajustamento desses avaliados em diferentes áreas de vida, assim como a sintomatologia específica experienciada em consequência dos alegados abusos. Então, eles tendem a ser idênticos aos tipicamente encontrados em casos de abuso, né, como físico, psicológico, sexual, dos sujeitos sem deficiência mental. Mas, no caso de pessoas portadoras desta característica, eles partem por um pressuposto de que o impacto ele é imediato pela sua perturbação desenvolvimental, né? Tipo de deficiência mental, que funciona no ajustamento global no anterior dos alegados abusos, como resiliência, e no enquadramento social da mesma, né? Que é as reações de terceiros aos abusos e a revelação, apoio familiar e social. Em proceder à avaliação desses aspectos, questionamos o sujeito de uma forma clara e aberta, entende-se aos cuidados supramencionados como formulação das perguntas, né, sobre os eventuais prejuízos sentido depois dos alegados fatos, sobretudo pelo próprio, mas também por terceiros. Eles fazem tipo, a pergunta: como te ficaste a sentir depois do que aconteceu? O que fizeram? O que mudou? Alguma coisa na tua família ou no modo como és tratado por eles? Então, eles procuram se preocupar em perceber, sobretudo, a natureza dos eventuais prejuízos, tipo nível emocional, comportamental, o familiar, o social, o escolar, como, onde e quando se costuma manifestar a sua evolução. Então, através dessas perguntas, né, mais específicas, eles aclaram que os referidos prejuízos existiam antes dos supostos incidentes. É de uma maneira como te sentes agora. E é diferente da maneira de como te sentia antes, ou é igual. E o que é igual, o que sentias antes do que sente agora? O que é diferente, né? Então, estes aspectos, eles assumem particular importância nesse tipo de casos. E em vez que os portadores de deficiência mental, eles tendem a apresentar uma prevalência de comorbidade, de perturbações mentais, significativamente superior e da população em geral. Então, tem as limitações típicas, pode passar, professora. Tem as limitações típicas do sujeito, né, com deficiência mental, que impedem-nos vulgarmente de aplicar instrumentos de avaliação. No entanto, quando demonstram capacidades, se afigura preveituoso, que é utilizado como complexo de entrevista. Então, eles recorrem ao instrumento traduzidos e avaliados, ou pelo menos estudados, junto da população portuguesa, né, que, sobretudo para avaliar o ajustamento global. Então, além disso, sobretudo pelas usuais dificuldades de comunicação e de significação do avaliado, recolhemos informações complementares sobre o impacto dos alegados abusos junto de outros informantes privilegiados. Assim, geralmente, na segunda entrevista, que eles questionam que o cuidador primário sobre esta dimensão, eles pedem para responder um inventário de comportamentos sobre o requerido, né, quando este tem pelo menos entre 4 e 18 anos. Então, traduzidos e estudados para a população portuguesa. Com outras fontes significativas, o usuário e educador, eles costumam avaliar uma dimensão através de conversas telefônicas e, quando adequado, eles enviam um inventário de comportamentos do avaliado. E nessa avaliação, né, do seu ajustamento, eles confrontam ainda as informações obtidas com diferentes informantes, que é o instrumento, né, do modo de analisar a sua concluência. Então, nesse caso, pelas limitações dos avaliados, é importante explorar uma necessidade de intervenção para o próprio, como apoio psicológico para a estimulação desenvolvimental, né, e para lidar com a sintomatologia, para terceiros e suporte social para garantir a proteção do requerido, né? Aí agora a Marta ela vai entrar com a avaliação dos fatores
protetores dos fatores de risco e o caso exemplo. Professora. Ah. Professora, pode passar, por favor, já para o caso? Que aí eu vou falar sobre... Não tem um celular perto aí? Está dando uma interferência eletrônica. Não, eu acho que a internet aqui, professora, está desde manhã, tá? Ah, Não está muito... Eu vou tentar colocar bem pertinho. tá. O caso exemplo, né, que mostra no texto, ele fala de um pedido, né, de uma perícia psicológica e para menores anos, que mostrado como a Y, né, de 14 anos, que é estudante, e foi solicitado pelo Ministério os quesitos não especificados, né, eles foram esclarecidos e avaliou-se a sua credibilidade como testemunha, a veracidade e eventual sintomatologia decorrente do alegado abuso sexual. Então, né? E caso na escola mostra o psicólogo da escola essa denúncia pela técnica da proteção de crianças e jovens, é a CPCI, de jovens, CPCI, em consequência do alerta dado pela psicóloga da escola. Aqui, revelado, né? Então, a menor, ela revelou para a psicóloga, e a psicóloga levou para a técnica, a comissão, a situação da menor. Então, o texto mostra fontes, né, como foi feita essa avaliação para chegar a essa conclusão dessa denúncia, né? Então, para avaliação, né, foi realizado 4 entrevistas individuais com a menor para clarificar os evidentes, né? Foi feito também exercício de discriminações de afetos, de toques, né, como em bonecas anatomicamente corretas, né? E também informações complementares, foi feito 2 entrevistas, né, com os progenitores e também com a instituição, essa instituição é onde a menor se encontrava, que essa menor ela foi retirada da família, então ela se encontrava auxiliar, e também fontes que foram usados telefones por professores, dos profissionais, né? Também a psicóloga, que foi feita onde a menor fez a revelação, como diz o texto. Instrumentos também para avaliar o comportamento da menor, né? Foi feito professores, e observação direta, né, do comportamento, e a consulta de dados também, né, processuais facultadas. E fala também dessa avaliação desenvolvimental e da capacidade de testemunho. Então, aqui foi feita uma avaliação no estado geral da paciente, né, limitações adaptativas e cognitivas, e o grau de aprendizagem, competências funcionais, né, autonomia nos cuidados básicos,
compreender e responder às questões dos o que, quem e onde, distinguir entre a verdade e a mentira. Então, tudo isso aí foram, né, métodos que foram feitos nessa avaliação para chegar numa conclusão, no verdade e mentiras, relatos, né, e essa avaliação, né, foi chegada no estado geral, que foi bom, né, e o relato dos alegados de avaliações da sua validade e veracidade, as meninas falaram, né, cada tópico, mas entra, né, no caso. E foram, a Melissa já falou também, né, que na avaliação da validade e veracidade, né, foi utilizado perguntas de sim e não, e de relatos também de suportes a acidentes, foi formulado perguntas abertas também, né, e mais tarde, mais na frente, foram trocadas as posições das perguntas, né. Métodos de avaliações representativos, também avaliação dos fatores de proteção de risco, que foi para identificar o suporte social, né, da menor, acompanhamento escolar, psicológico na escola, da instituição de acolhimento, a família, né, que mostra no caso, essa família desajustada, né, os problemas com os pais, histórias de abusos sexuais das duas famílias também fala, né, no caso, histórias de maus tratos, violência conjugal, né, de pai e mãe. Então, todos esses pontos, eles foram incluídos na avaliação, né, em toda esse né, para chegar num parecer positivo, né. Então, na avaliação da validade e da veracidade, né, eu vim acompanhando assim todos os pontos, né, dessa avaliação, e aonde foram feitas as perguntas, e aonde na avaliação foram colhidas respostas positivas e às vezes não tão assim positiva, né? Mas quando chegou já para o final, nos métodos de avaliação representativa, né, e na avaliação de caráter continuado, até que a Melissa explicou, né, que foi feitas as perguntas, você pode me contar se aconteceu, né? Então, foi aí que eu entendi, né, que já foi começando a esclarecer, que foi onde a menor, ela narrou, né, que o tio paterno, ele tinha feito beijos, toques no peito, a penetração vaginal, anal, tudo isso quando chegou num ponto da avaliação, que foi nessa avaliação, né, da validade e da veracidade, que aí começou, eu entendi assim como começou a encaixar, né, chegar num ponto positivo, né, aí foi aí que ela começou a falar. Então, eu vi assim, professora, que cada ponto, cada tópico desse de avaliação, ele é muito importante, então um vai encaminhando o outro, né? Um ponto, a avaliação, ela vai dando seguimento a outra avaliação, então todas são muito importantes, né? Todas as avaliações para chegar em um objetivo, né? Então, observação direta, né? O comportamento, são assim pontos que a minha conclusão é incrível, né? Eu achei assim, muito importante e todos os pontos, né? E muito bom, né? Em todos esses pontos. Então, quando chegou aí de caráter continuado, no final da especulação, né? Como a Melissa, são perguntas abertas, né? Mas com certeza com muito cuidado e especulação, ela começou a narrar.
Então, chegou a... Eu vou falar só alguns pontos que a Sula ainda vai falar sobre essa conclusão, que foi um parecer, eles chegaram numa conclusão, né, num parecer positivo, quanto à credibilidade das alegações de abuso sexual feita pelo que ela narrou, né, que o tio paterno, né, tinha feito isso, os toques. Então, chegou ali na conclusão que, de um parecer positivo, também foi possível identificar também problemas sociais, né, sintomatologias de ansiedade, depressão, e também os fatores de risco também dentro da família, né, uma família complicada. Então, tudo aí já começou, claro, em todos os pontos, desde o começo, as avaliações todas foram muito significativas, né? Mas chegou na conclusão já nessa última avaliação, né? Então, nessa conclusão, pelo que deu para entender, foi positivo, né? Que a menina, a menor, tinha sofrido um abuso, né? Uhum. Eu não vou entrar muito nessa parte, que a Sula vai falar ainda da conclusão, professora. Ok. Oi. Olha, a conclusão, né? Apesar das dificuldades que eles tiveram, né? Aliás, não foi nem eles, foi a menor, né? Porque exige assim, tem que ser com muito cuidado. Então, a menor, ela revelou requisitos mínimos para produzir um depoimento muito assim credíveis sobre suas experiências. Não é, contudo, né, de se esperar que consiga precisar informações sobre quando e quantas vezes, nem que seja capaz de isolar episódios ou de descrevê-los detalhadamente. Mas, em suas informações, eles apontaram espontânea e consistentemente que é uma situação de abuso sexual continuado e perpetrado por um tio paterno, que foi caracterizado como por toques sexualizados e atos sexuais de relevo. Então, na análise de seus relatos, à luz dos indicadores da veracidade das alegações, né, de abuso, ele permitiu verificar diversas características comuns em depoimentos verdadeiros. E, além disso, eles contentaram que um processo que pudessem contaminar a veracidade dos seus relatos. Então, foi que dessa avaliação teve um resultado positivo, um parecer positivo, né, como a Marta falou, de quanta credibilidade das alegações de abuso sexual feita pela menor, e foi ainda possível identificar na menor problemas sociais, como a Marta falou, que foi a sintomatologia ansiosa e depressiva, e comuns, que é de casos verdadeiros de abusos, né? Embora com a institucionalização, né, de que tenham vindo a diminuir, mas eles também detectaram vários fatores de risco na família da menor, que levaram a crer que, no momento, que não estão reunidos as condições para que ela possa voltar a viver com sua família. Mas também eles vão ter assim um apoio, né? Eles vão poder visitar a menor, né? Pertinente, pelo menos no risco de... no entanto, como entendendo os laços emocionais, né? Para não poder perder. E considerando essas visitas, que eles deverão ser continuados. Então, eles chegaram numa conclusão, tipo uma opinião dos preditores, que o restante da família alegado vão beneficiar do apoio social, de modo de minimizar os efeitos diversos, né, dos fatores de risco que evidenciam. E, além disso, eles, para acomodar as suas limitações, desenvolvimentais, considerando que a Y ela vai continuar a manter o apoio específico que a beneficia. E foi isso, professor, o nosso trabalho. Foi um texto muito interessante, né? A gente, logo no começo, a gente leu, a gente, será que a gente... Foi assim, mas a gente foi lendo e foi chegando numa conclusão, a gente foi entendendo, mas a gente gostou bastante desse texto, pelo menos eu, né, que eu consegui um pouco
aperfeiçoar nele. Foi um texto muito interessante. Ok, que bom. Realmente, não na verdade, todos os temas do seminário são temas que não são tão fáceis assim, né? Então, a gente precisa ler, reler, para que a gente possa Isso. entender, né? Oi, Sunamita. Porque logo no começo, né, a gente ficou assim, eu e a Márcia estavam conversando, eu disse, eu não estou conseguindo entender, vamos lá, vamos ler. Aí eu disse, calma, vamos ler. Aí eu fui falando uma coisa, será que é isso, será aquilo? Até chegar nessa conclusão, mas é assim. Então, a gente chegou naquilo, porque não é um texto fácil, a gente precisa ler muito para pegar, para a gente poder entender cada passo, né? Mas a gente chegou, né? a concluir, né? Mas é um texto muito interessante, sabe? Foi um texto assim que foi tipo olha, aqui vocês vão entender, sabe? Eu gostei bastante. Acho que eu creio que meus colegas também, eles conseguiram também pegar, gostaram. Mas foi isso, professora. Perfeito. E o objetivo da gente fazer esses temas no seminário é justamente para que vocês comecem a visualizar isso na prática, porque, digamos, eu estou dentro de um consultório ou eu começo a atuar dentro da área jurídica, isso vai fazer parte do cotidiano. E isso não pode mais ser um bicho de sete cabeças, né? Como fazer uma avaliação psicológica de uma pessoa que sofreu abuso e ainda tem deficiência mental, né? Como eu vou conseguir avaliar? Isso é possível? E daí o texto ele vem colocando como que isso é possível, como será, como poderá ser a nossa condução. Isso é muito importante e muito enriquecedor para o nosso aprendizado, né? Então, eu fico feliz, né, que vocês tenham gostado. Sei que é uma leitura difícil, né? Precisa realmente sentar, estudar, ler, reler para que possa compreender. Além do que Eu tem aí posso a te dizer escrita que portuguesa, né? eu posso dizer que foi um desafio. Depois você olha, mas a gente conseguiu. Mas a gente, claro que a gente vai continuar lendo, né, para a gente poder pegar mais. Mas a gente conseguiu concluir. Foi um texto assim que isso é um aprendizado para a gente, que a gente vai lidar com isso no consultório. Então a gente já vai tendo essa credibilidade, né? Então, eu fiquei feliz porque a gente pegou um texto, apesar de ser difícil, mas a gente conseguiu, e a gente vai aprendendo, né, professora? Isso aí é um decorrer do tempo, a gente vai lendo, vai pegando as coisas, mas foi um desafio esse texto. Com certeza. E na prática profissional, a gente sempre vai se deparar com situações novas, né? E o que a gente aprende na faculdade, porque é muito grande a nossa formação, a gente não consegue ver só na nossa formação tudo que a gente precisaria, né? Então, a gente tem que continuar estudando. E conforme vai aparecendo os casos, eu vou estudando e vou aprendendo, né? Então, a gente precisa saber onde encontrar, como eu passo a ser também uma pessoa que consigo guiar aí o meu aprendizado, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha autonomia para realizar o nosso trabalho, né? Afinal de contas, daqui a uns dias vocês já terão psicólogos e precisarão ter essa autonomia para realizar o trabalho. Mais alguém da equipe gostaria de falar? Professora, como Só complementar o que a Sula falou e falar que é um texto bem complexo mesmo, mas que é bem necessário para a gente, porque na verdade é um texto muito difícil, porque mexe com parte que eu acho que nenhum psicólogo quer passar, né? Que é sobre esse abuso, principalmente com pessoas de deficiência, né? E aí é verdade o que a Sula falou, que a gente precisa ler e reler para poder ter um entendimento. Não dá para ser uma leitura assim que, eu peguei no ar. Tem que se aprofundar um pouco mais. Perfeito, isso mesmo, Girlene. Marta? Professora, é verdade. Um texto, esse texto, ele não dá assim para pegar de primeira, né? E como a gente tem que ler,
Aí eu ligava para a Sula ligava para mim, Sula, como é para onde é que vai? Aí não, nós fomos tirando as dúvidas, né? Mas foi assim, teve uma dificuldade de compreensão, mas também aí nós fomos lendo, né? Eu fui lendo e foi esclarecendo. E para a gente, depois, eu vi assim, professora, quando chegar um exemplo, um caso desse, já não vai estar assim para a gente escuro, né? Já foi esclarecido, né? Um pouquinho, a gente já teve uma experiência aqui, e eu acredito que quando chegar à prática, a gente já tem pelo menos uma base, um pouquinho aonde encaminhar, né? Pelas avaliações, né? E, então, eu gostei também muito do texto, claro, depois que foi esclarecendo, né? Depois que eu fui entendendo, e aí, mas também foi assim muito bom. Eu gostei muito da experiência e da leitura. Foi bom, eu acredito que gostaram. E eu fiquei feliz por entender e tirei muito desse texto. Perfeito. Tá bom. Muito obrigada, gente, aí pela apresentação. Foi excelente a apresentação de vocês. Vocês estão aí de parabéns. Ok? Desejo um bom descanso agora no final de semana. E na terça-feira, então, a gente continua no seminário. Tá bom? Um beijo grande. Tchauzinho. Bom dia, professora. Dia. Tchau. Tchauzinho.